Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fica à Vontade. Eu sou Adriano Moleiro e a ideia aqui é trazer pessoas para conversar. Pessoas que nos agreguem conteúdo, informação e principalmente nos ajudem a encaminhar para uma transformação emocional. Falando de inteligência emocional, empreendedorismo e muito mais coisa boa. E hoje eu estou muito feliz de receber nesse episódio uma pessoa que, além de amiga, é uma pessoa empreendedora e que inspira muitas mulheres. Fernanda Oliveira. Isso aí. Bem-vinda, Fer. Que alegria receber você aqui. Eu que agradeço. Para mim é um grande privilégio. Estou muito feliz, muito grata por esse convite. Fico assim extremamente honrada por esse momento. Obrigada, Adriano. Legal. Fer, eu que estou feliz porque, além de tudo, né, de te conhecer como empreendedora, eu conheço você um pouco antes. Então, já é uma vontade que eu tinha de conversar com você, porque sempre que a gente se encontra, a gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre tanta coisa boa, desenvolvimento pessoal. E para quem não sabe, nós estudamos juntos na faculdade há alguns anos atrás. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho de tempo. E naquela época a gente já tumultuava, né? Não sei se você lembra, mas a gente fazia trabalho, a gente tomava frente. Não, eu falo que a gente não era CDF, mas era aqueles alunos que faziam acontecer. Tomava frente de alguma coisa, de algum projeto. Exato. Eu lembro até que eu fui... Como é que fala ali quando é da sala? Não é líder, Tipo o líder da sala, né? Representante. Eu fui isso. representante da sala, me envolvi com o diretório acadêmico e você também estava no meio. E eu estava lembrando de uma história nossa, acho que foi no primeiro ou no segundo ano, que a gente foi fazer um trabalho, não sei se você vai lembrar, que foi num assentamento sem terra. Era um trabalho de sociologia do professor Seranto. Verdade. Nós não vamos falar de política aqui, fiquem tranquilos, a ideia aqui não é levantar bandeira nenhuma, mas naquela época foi uma época que estava se falando muito disso, né? Sim. Falando de assentamento, falando de política, tudo tumultuado ali, os anos 2000. E aí eu lembro que nós fizemos um trabalho. Tem a imagem, a gente podia até ter resgatado e colocado aqui aquela foto. Nós ali com alguns aninhos a menos, Verdade. alguns quilinhos, eu... Uma rebeldia da juventude, né? Eu com metade do peso que eu tenho hoje. Eu também, eu tava bem magrinha Você também, mudou pouco, né? você mudou pouco. Você mudou pouco. E a gente foi lá e foi tão bem acolhido naquele acampamento. Eu lembro que tinha uma família ali que trouxe muita coisa para nós. E a gente aprendeu um pouquinho mais sobre política, sobre sociologia, sobre o Estado, né? Sobre como olhar para as pessoas. E penso que isso fez você também, pelo menos fez a mim, trilhar um caminho muito mais humano. E pensando em tudo isso daí, eu quero convidar você agora, nesse momento, a fazer uma apresentação para quem não conhece você, para as pessoas entenderem o porquê que eu te chamei aqui, porque que você é uma pessoa que se destaca. Quem é a Fernanda? Conta um pouco. Como é que você se define com tudo isso que eu te apresentei ali no começo? Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Fernanda Oliveira. Estou atualmente empreendendo, estou administrando o Bazar Rolândia, uma loja de brinquedos aqui da nossa cidade de Rolândia, aqui no Paraná. E, assim, hoje eu me defino como sendo uma pessoa, assim, totalmente consciente, né, do amor de Deus por mim. E também, assim, pela minha história, sabe? Assim, eu tenho, assim, sou muito grata por tudo que eu passei. E eu falo que eu vivi, assim, muitas dores, na verdade, sabe? E essas dores me tornaram uma pessoa bem mais resiliente, né? Então, tudo que eu passei me tornou essa Fernanda que eu sou hoje. Então, eu me defino, assim, como uma pessoa, assim, totalmente responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Eu busco isso, né? Porque isso me faz... Eu escolho, né? Foi uma escolha, uma decisão minha de viver, assim, plenamente, sabe, Adriano? De aproveitar realmente a vida, de viver, assim, momentos extraordinários, ver a presença de Deus em todos os momentos. Então, eu busco muito isso. Então, eu defino, assim, essa Fernanda como isso, sabe? Uma pessoa que está em constante... busca por crescimento, por aprendizado, né? E deixar, de fato, um legado para essa geração. Um legado, assim, essa forma de ver a vida, sabe? De realmente dar valor à vida, treinando as minhas filhas, né? Para que elas possam também ser bem-sucedidas, né? E ser prósperas, né? Nessa vida. Então, é isso. Eu venho buscando muito esse aprendizado, e eu acredito que essa é a Fernanda. Boa, eu gostei da parte que você falou do tudo que você passou, trouxe você até aqui e te transformou. Exatamente. Porque eu brinco que eu falo assim, você não vê ninguém com resultados reais que cresceu na tranquilidade. Normalmente quem já está muito tranquilo
É aquela pessoa que recebeu alguma coisa de mão beijada, só vai conduzindo e não muda tanto, não traz tantos resultados novos, não traz nenhuma mudança grande. Agora, quem realmente passa o processo, suporta o processo, vai sendo lapidado com o tempo, esse se torna uma pessoa normalmente de sucesso. E aí eu não estou falando de sucesso, quer dizer, financeiro, não. Sim, Aquele sim. sucesso de Pessoal, né? De realização realização, de estar em pessoal. paz, de ser grata, né? Então, eu acredito muito nisso. Realmente, todas as dores pelas quais eu passei me transformaram, né? Eu falo assim, que todo mundo, em algum momento, vai passar por alguma dor. Não é que a gente deseja isso, é que a vida é assim, né? Você tem isso, não tem como não passar por frustrações, por coisas que você não conseguiu resolver, mas não guardar isso, né? Não deixar isso como uma mágoa, aquilo dentro de você, e ser coisas mal resolvidas. E tudo isso a gente só consegue a partir do momento que você tem consciência disso, né? E busca resolver isso com você mesmo, né? Então, eu tive que tomar essa decisão, sofrida, né? Que ninguém gosta muito. Eu falo que até é difícil falar da gente, né? Porque a gente tem muitas dores, que às vezes você não quer também ficar relembrando, mas é importante. E a partir do momento que você faz isso, tem essa consciência e busca entender e aceitar, aí o negócio flui e você consegue, né, se desenvolver e se sentir muito melhor e fazer muitas coisas boas. Aí você vê que a vida tem muita coisa boa para usufruir aí. Vocês estão vendo o que ela está falando, gente? Ela está falando só de inteligência emocional. Da gente aprender a lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas frustrações, ajustar de acordo com o que a gente precisa e usar isso para o nosso bem-estar. Também para o bem-estar do outro. Eu falo que inteligência emocional, além de se entender, é aquele ato de nós entendermos o outro, a necessidade do outro. Porque quanto mais eu me conheço, mais eu conheço o outro. Exatamente. E eu usar isso para o lado positivo, usar isso para o lado a nosso favor num geral. Exatamente. É muito interessante isso que você falou, porque eu sou casada, né, há uns 20 anos. Alguns aninhos. 20 anos, Casou cedo, né, Fê? Casei nova, muito nova. E uma coisa que eu busquei muito também foi essa paz no relacionamento. E entender o outro, né? Eu queria muito ter essa percepção, conseguir essa... E a gente tem que entender que a gente não consegue mudar o outro, né? A gente só consegue mudar nós mesmos. Então, quando você faz isso, daí você começa a ver resultados no outro também. Né? Exatamente. Muda completamente. Então, assim, eu busco muito esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, lidar com as minhas emoções e com tudo que eu passei aí. Boa! Volta um pouquinho agora, então. Como eu comentei no começo que nós já estudamos juntos, nós fizemos faculdade de administração, para quem é saudoso do nome, ali na FECEA, que agora se chama Unespar, em Apucarana. Então fala pra gente um pouquinho da sua formação de administração, como foi esse período ali, o que você mais aprendeu, e depois também das suas especializações, que você não parou. Você fez controladoria, eu sei que você estudou também essa parte de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. Conta pra gente um pouquinho aí tudo que você aprendeu. Se quiser colocar em ordem já, sai da faculdade e vai contando. Verdade. Então, vamos lá. Nós fizemos, né, administração pública lá na FECEA, em Apucarana. Depois, eu não parei. Me formei, em seguida eu fui fazer especialização em controladoria e finanças. Eu sempre trabalhei como CLT, né? Sempre fui registrada, tive registro em carteira, trabalhei em grandes empresas por vários anos, né? Eu tive praticamente 2 grandes experiências profissionais que me deram 20 anos de experiência na área administrativa financeira, né? Então, engraçado isso, porque hoje eu empreendo, né? Mas antes de ter essa mentalidade que eu tenho hoje, eu tinha uma mentalidade de CLT, de funcionária, só que assim, eu já buscava aprender muito, né? Então, assim, eu falo que eu empreendia nas empresas, aprendi ali onde eu trabalhava, né? Eu aprendia o máximo que eu podia e me desenvolvia e eu fui crescendo nessas empresas, né? Fiquei por 12 anos numa empresa, depois fiquei 8 em outra e sempre atuando nessa área de gestão, e fui gerente, então assim, sempre tive bons cargos e isso me fazia assim, ter estava cômodo ali para mim, né? Sempre estava bem. Só que depois de um episódio de saúde por qual eu passei,
eu decidi que eu queria viver uma vida diferente. E foi aí que tudo mudou, que daí você vê como que são os pensamentos, né? Eu decidi que eu queria viver outra vida e mudar aquele ciclo, encerrar aquele ciclo como CLT e passar a empreender, né? Então, eu pedi demissão, me preparei para esse momento, né? Para que eu pudesse sair da empresa que eu trabalhava por 8 anos, né? Como gerente administrativa, financeira, e viver o meu negócio junto com o meu esposo, que a gente... E assim, na verdade, deu tudo errado no começo. Não deu nada certo, mas já fez parte, né, do meu crescimento, do meu aprendizado, do que eu estava buscando naquele momento. Mas, sem dúvida, ter vivenciado e ter aprendido tudo isso que eu aprendi de gestão me fez, né, ter uma melhor administração agora no meu próprio negócio, né? Principalmente uma estrutura. Tem um pessoal que se ilude e quando a gente fala em empreendedorismo, no Brasil, o empreendedorismo veio com esse boom lá de fora. Né? Você tem que abrir sua empresa, você tem que largar a CLT e tal. E eu sou um dos que tenta ponderar um pouco isso, porque eu recebo muitas pessoas querendo empreender, querendo fazer as coisas, e às vezes eu faço uma análise, a gente fazendo uma análise, a gente fala, cara, nesse caso aqui, às vezes é melhor você ficar empregado. Porque eu já peguei pessoas que ganham muito bem, e fala, nossa, eu vou abrir esse negócio que o meu patrão tem, vou abrir um igualzinho. E aí chega para mim e fala, ó, eu tenho isso aqui de dinheiro e eu quero fazer uma empresa dessa daqui. Eu falo, quanto é que você ganha? Tanto. Aí eu faço uma análise para ele comercial e falo, ó, para você ganhar o que você ganha, você vai demorar tanto tempo de mercado. Você tem que ter a sua empresa já rodando, porque o mercado aqui nessa região é isso e tal. Gente, estou falando de quem faz pesquisa, né? De quem se prepara para fazer uma pesquisa de mercado antes de empreender. A maioria não faz. A maioria não faz. E aí o cara vê que para ele ganhar, às vezes, o que ele ganha naquele momento, ele vai levar 2, 3 anos se tudo acontecer bem. Estou falando de empresa física, aberta num local, com um ponto, né? Eu sei que tem a questão dos online aí, que pode explodir da noite para o dia. Mas só que no físico, o empreendedor que abre uma empresa... né, com um ponto aberto para atender o público, como é o seu caso, a coisa não é tão simples. Nós temos, às vezes, que parar de iludir algumas pessoas achando que, nossa, né, só o empreendedorismo vai resolver a vida dela. Não. Acabou de sair uma lista da Forbes e eu achei sensacional, mostrando, acho que os 10 nomes, os 10 bilionários do mundo que são CLT. Gente, nós estamos falando de bilionário, claro que em cargo de diretor e tudo mais, de CEO de multinacional. Vamos lá, vamos colocar devido ao tamanho. Antigamente tinha uma ilusão que você não podia chegar nem a milionário se você fosse CLT. E hoje dá. Por quê? Porque as pessoas fazem intraempreendedorismo, que é o que você falou. Exatamente. Quando você é uma pessoa que tem iniciativa dentro da sua empresa, quando você é uma pessoa que faz diferença, não tem como. Você empreende ali mesmo, no o negócio resultado do vai outro, vir. né? Inclusive. E o resultado realmente vem. Não né? tem como, o De resultado fato, você tem é que inevitável. estar preparado. Como eu falei, foi um processo, não foi da noite para o dia que isso tudo aconteceu, né? Eu vim me preparando e, como eu disse também, não foi nada fácil no início. Inclusive, por vários momentos, voltava na minha cabeça de voltar a ser CLT, em muitos momentos. Então, assim, por quê? Justamente por isso, porque eu tinha o hábito, o costume ali de ter o meu salário fixo todo mês ali, né? E de repente você se vê sem aquele rendimento mensal. O primeiro foi já o bazar ou não? O primeiro foi o bazar. Não, minto, perdão. Na verdade, o primeiro foi com meu esposo numa representação comercial. Nós ficamos juntos, eu comecei a atender clientes junto com ele e tudo mais. Daí nós decidimos trocar de representação, trocamos de empresa, e daí também não nos alinhamos com essa nova política dessa nova empresa, enfim, sabe? Então tudo foi indo para que foi um desgaste, né, bem grande, assim, de achar que, não, será que eu fiz a coisa certa? Por isso que eu falo, a gente precisa estar muito bem estruturado e principalmente muito bem emocionalmente para que você consiga, né, de fato, empreender e batalhar e ter constância naquilo para que realmente dê certo e você consiga ganhar até mais do que você ganhava no caso, como você citou aí do exemplo de quem quer deixar a CLT para abrir o próprio negócio, né? Então tem que ser tudo muito bem pensado mesmo, mas vale a pena nesse sentido, né? Do crescimento, de você eu busquei muito liberdade, né? Eu vinha buscando essa liberdade de tempo, geográfico, de tudo, assim, de financeiro, enfim, é isso que eu mais busco.
né, hoje. E porque eu acredito também que o nosso maior ativo é o tempo. Então, assim, você deixar o seu tempo todo para uma empresa, enfim, né, para o trabalho. Então, eu busquei mais nesse sentido, né, de ter o meu negócio para eu poder gerir melhor o meu tempo. Boa. Agora pega a lição principal disso daí, gente. Eu saio de um ambiente que eu tô ali, que eu tenho que cumprir um horário, e eu vou para um ambiente que é meu, que eu vou ter que organizar e estruturar. É aí que muitos empreendedores se iludem, tá? Porque no começo nós não temos tempo. O trabalho é bem maior, né? Principalmente no começo. Eu estou com a representação e toda a empresa de treinamento há 12 anos, aberto, foi em 2013 que eu comecei. E eu trabalhei quase 2 anos sozinho, virando à noite, digitando pedido, para daí poder ter condição de contratar uma pessoa para me ajudar. Então são 10 anos hoje de estrutura para ter 4, 5 funcionários, para aí eu ter tempo. E aí esse tempo hoje eu preencho com outras coisas, até para estar aqui. Então eu preencho com podcast, com a empresa de treinamentos. Então tem um pessoal meio iludido, voltando a falar das ilusões, que acha que empreender, né, para ter tempo, igual a gente está falando aqui, é aquela coisa suave. Abrir uma empresa, nossa, agora eu tenho tempo, agora eu posso ficar tranquilo. Pega todos os profissionais de sucesso, pega todos os empresários, empreendedores aqui do Brasil mesmo de sucesso, que hoje tem tempo, que hoje posta foto com o filho, que hoje acorda às 5 da manhã para meditar. Vê o que eles fizeram lá atrás. O pessoal às vezes cria uma ilusão, né? Fala assim, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que meditar, você tem que entrar na banheira de gelo. Tá na moda agora a banheira de gelo. Você tem que entrar na banheira de gelo, relaxar, tem que valorizar a sua vida. Não vai ralar no começo não para você ver se você consegue fazer isso. Porque você lembra, eu pelo menos, eu trabalhava de manhã, acordava às 6, 7 horas da manhã, trabalhava o dia todo para ir para a faculdade, direto, às vezes sem tomar banho, mas ia cheiroso, gente. Passava um perfuminho lá, tomava banho no posto, lá em Apucarana. Ia direto para a faculdade, para sair da faculdade 10, 11 horas da noite, para voltar, para dormir no outro dia começar todo esse ciclo. Então aí sim, a gente cria uma estrutura para chegar aqui hoje e poder falar, agora eu tenho uma estrutura montada com um tempo de folga. E mesmo assim, às vezes a gente não consegue folgar, né? Não consegue. Mas eu falo que mas é buscar essa liberdade, né? Então, assim, mas isso realmente precisa ser construído, moldado, não é de uma hora para pro dia, não é? De uma hora para outra, E que aí, você eu consegue quero chegar, desmistificar isso aí, para o pessoal mas tem não que estar achar preparado, mas vale a pena, eu acho que, mas é aquilo que a gente fala, né? Tendo esse equilíbrio emocional para viver isso, superar isso, saber que é passageiro, que você vai se esforçar ao máximo. A gente trabalha muito mais. Exatamente. Até hoje eu acordo Você antes acorda das 5 da antes? manhã. Não tem jeito, mas é essa liberdade que eu busco mesmo. Isso faz parte de mim, né? Eu falo que eu já criei isso, já instalei essa mentalidade de que isso me faz bem, não é um sacrifício mais. Exatamente, né? mudar a mentalidade. Exatamente. Falamos bastante desse início do empreendedorismo, só que junta um pouquinho agora e pensa aí além da sua carreira de empreendedora, fala um pouquinho pra gente de você como mãe, como esposa, e principalmente um detalhe importante que eu não lembro se você comentou no começo, como atleta que você está aí, verdade, tá amador. Tá aí postando bastante, quase todos os dias você sai para correr, você treina, você está fazendo já algumas corridas, fala de objetivo, fala como é que você consegue equilibrar e dividir tudo isso daí na prática. Olha, alguns vão me achar meio louca, mas eu falo que é disciplina, é foco, é constância, né? E é o desejo ardente de mudança, de uma vida melhor, de uma vida extraordinária, como eu já falei no início, né? Então, eu acordo às 4h45 todos os dias. Então, assim, isso já é a minha rotina. Mas por quê? Porque eu gosto do silêncio da manhã, porque eu gosto de ter esse tempo para mim, né? Para eu fazer uma atividade física, para eu fazer uma leitura da Bíblia, para eu escrevo muito as coisas que eu fiz no dia que passou, os meus resultados, o que eu atingi, o que eu fiz de diferente, né? Então, assim, tudo isso me traz força para eu ter o dia mais tranquilo, um dia melhor. Pausa aí, desculpa te interromper. Uhum. 2 coisas importantes aí. O Leandro acorda junto nesse horário? Não acorda. Imaginei. Nem sempre, não sei. Ele acorda cedo, mas não sempre. Nesse horário, não. E a outra, que hora que você está conseguindo ir dormir? Só para o pessoal ter uma ideia de tempo, tem isso também. quantidade de horas. Eu costumo dormir até antes das 10.
9h30, 9h40. Eu gosto de dormir antes das 10 horas da noite. Show. Esse é o Continua ali meu contando pra gente objetivo. da rotina, vai. Então, daí eu abro mão de algumas coisas, né? Hoje, para mim, o valor que eu dou é ter uma noite boa de sono, né? E poder acordar cedo e fazer tudo isso. E a corrida, para mim, veio como, assim, algo que me deu muita força, muita confiança, sabe? Assim, a autoestima elevada, porque é algo muito difícil. Eu falo que para correr, você precisa de... É difícil, sim. Você pode perguntar para qualquer corredor que você tá lá, fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Né? Que eu vou começando a correr, aquele sufoco, mas depois, a chegada, você ali naquele ambiente, naquela energia, te faz, assim, sentir assim, poxa, eu consigo, eu posso ir muito mais do que, né? Sabe? Então, isso fortalece, isso vale a pena. E eu coloco alguns propósitos, né? Alguns desafios para que me estimulem a correr mais, a treinar, né? Porque eu falo, nem sempre você acorda, opa, uhul, hoje eu vou correr, que bom. Não, mas eu tenho um propósito. Então, assim, o despertou, opa, deixa eu pensar aqui, eu tenho que levantar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou me sentir melhor. Se eu não fizer, eu vou me sentir mais frustrada ou não vai dar tempo de fazer o que eu planejei. Então, eu acabo, me coloco em ação, né? E então eu coloco alguns desafios. Coloquei uma meia maratona agora, inclusive já é o mês que vem, em junho. Então eu preciso treinar para isso, né? E é isso, eu falo que esse tempo da manhã é o melhor tempo que eu tenho, que é eu e Deus. Eu sou suspeito porque eu também gosto de treinar de manhã. Inclusive, estou num desafio agora também, voltei a treinar direito esse ano e vou fazer 120 quilômetros do desafio da Rota das Catedrais de bicicleta, de Londrina até Maringá. Então. É nesse final de semana agora, para quem vai estar assistindo depois, eu conto para vocês no próximo podcast como é que foi meu resultado. Isso, quem tem um propósito, é isso que eu falo, você tem que colocar propósitos, objetivos, né? Claro, não consigo uma maratona, uma meia maratona, claro, não vai ser assim de uma hora para outra. Mas eu consigo o quê durante a semana? Eu consigo fazer 1 quilômetro, 2, 3, se desafie, busque, né? Isso certamente vai te transformar, vai fazer você pensar diferente. E, se possível, com a ajuda de profissional. Claro. Tem o episódio sempre. anterior, que foi acho que 2 atrás, foi com a Carita, que é fisioterapeuta, e a gente falou bastante de corrida também. Ela deu uma dica sensacional, falou ali o período pior para quem está iniciando, que é o período onde as pessoas se machucam, para quem não tem orientação. Então, se vocês quiserem assistir também, busca aí os nossos 2 episódios para trás, a entrevista com a Carita Yamacita, que é bem legal e complementou muito bem o que você falou aí. Fer, olhando aí para trás, então, vamos começar a falar um pouquinho desse empreendedorismo do bazar aí. Como é que surgiu a ideia de você... Eu não lembro se você já estava morando em Rolândia quando você quis abrir o bazar aqui. Qual foi a história ali? Como é que começou? Só um pouquinho. Acabei também... Falei da corrida, acabei não falando da minha filha, né? Ou vai ter um outro momento? Não, volta aí. Vamos falar que agora. Vamos terminar essa linha aí. Eu falei da corrida, acabei não falando das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Tenho a Mariana, que hoje está com 17 anos, e a Helena, que tem 12 anos. A Mariana, ela teve ela teve uma anóxia. O que é anóxia? É uma falta de oxigênio durante o parto, né? Então, ela nasceu praticamente sem vida, né? E isso foi muito chocante. É uma coisa que... E aquela história, né, que eu falo, essas dores pelas quais eu passei me transformaram na Fernanda que eu sou hoje. Então, uma delas é esse momento, né? Sem dúvida, a vivência dela, a vida dela me transformou, porque a gente teve que passar por muitos processos, né, de descobertas, de entender o que ela tinha, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Entrei nesse mundo, conheci muitas outras mães que também passam por esses desafios, né? Então, assim, tudo foi muito intenso. E até hoje, né, a Mariana, ela faz uso de cadeira de rodas, até hoje ela precisa de estímulos. E isso tudo também trouxe essa força de dar valor, né? Às pequenas coisas da vida, valor aos resultados, a cada conquista, né? Então, tudo isso também me fez buscar isso que eu busco hoje, né? Eu lembro que quando a gente falou,
E você fez um comentário do título, né? Que você falou assim, eu sou uma mãe atípica. Isso. E aí eu falei, mas o que que é isso? Por que que você Então, se mãe define assim? atípica, o termo atípico, né, é para sair daquela questão de uma mãe especial, uma mãe de uma criança com deficiência, enfim, a gente, né, usa esse termo, né, no meio das mães que têm um filho com alguma limitação, né, com alguma dificuldade, com alguma divergência, né, então a gente usa esse termo de mãe atípica. Então eu sou uma mãe que tem essa filha com necessidades especiais, mas que eu falo que é um grande aprendizado diário e de dar valor, né, à vida, de dar valor às pequenas coisas. Porque, para vocês terem uma ideia, a Mariana, ela não sabia nem se alimentar quando ela saiu do hospital. Ela não conseguia, né? Então, assim, o simples tomar uma água pra gente, que parece que é tão simples, né? Para ela é super difícil. Então, a gente precisa dar valor, né, nesses momentos. Então, eles trazem a gente para resgatam a nossa humanidade até, né? Exatamente. Bem isso, quando a gente fala de humanidade, de trazer pra gente essa consciência, eu para mim isso faz muito sentido, porque eu cresci também numa família que era muito acolhedora, né? Então, minha mãe sempre me trouxe para essa reflexão. Então, que bom que você compartilhou com a gente o exemplo da Mariana. E ela tá bem, tá com 12 anos já? Tá bem. A Mariana tá com 17 anos. Ah, não, a da... Então, a minha filha é especial, né? Isso. Ela tem 17 Já anos tem hoje. 17, ela que tem 17. Ela que tem 17. Eu pensei que era... Não, foi minha primeira filha, né? Foi minha primeira filha, foi ela. Ela tomou café com a gente aquele dia lá, eu lembro. Isso. Bem De legal. vez em quando eu levo ela lá pra loja, ela adora. E ela é um exemplo, assim, de vida, né, de superação. E sempre sorrindo, sempre, né? Então eu falo assim, o que a gente vai reclamar, né? Então, assim, Boa. cada vez tem que agradecer mais. Já que você falou da loja, vamos falar do bazar agora, então. Bazar Rolândia, esse nome que já é tradição na cidade. Para quem não lembra e quem não sabe, sou nascido em Rolândia, capital do sul do mundo. Essa cidade maravilhosa, quem quiser conhecer, inclusive estamos gravando aqui em Rolândia. Fala pra gente um pouquinho da ideia do bazar, como é que surgiu, o que te inspirou a empreender. E antes de falar sobre isso, eu até estava vindo com um amigo para gravar com você, a gente estava junto, e a gente estava conversando, eu falei, vou entrevistar a Fernanda, uma amiga minha, que hoje ela empreende, ela é dona do Bazar Rolândia. Aí ele virou para mim e falou assim, bazar? Nossa, quanto tempo que eu não ouvi essa palavra. Então, é legal refletir sobre isso, que o termo quase não é utilizado mais para lojas, né? Quando o pessoal fala bazar, eles pensam naquela coisa do bazar de garagem. Que tem tudo, né? Da venda ali. Exatamente. Então explica pra gente como é a loja, o que você... Conta, lógico, o começo e depois conta pra gente essa origem do nome, qual que é o sentido pra gente no bazar aí. Então, exatamente. O Bazar Rolândia, ele já existe aqui em Rolândia há 50 anos. A antiga proprietária, né? Eu adquiri dela, né? Os direitos pelo estabelecimento e tudo. E é uma história, assim, até bem... Como que eu vou falar? Não foi nada, assim, muito planejado. Vamos falar assim, eu desejava ter esta loja, eu passava por aqui e queria essa loja. Não. Foi muito, assim, eu falo que, né, foi, assim, uma ação mesmo, extraordinária de Deus na nossa vida, que colocou esse momento pra gente. A aquisição, eu estava em busca, lembra que eu comentei que eu estive na representação com meu esposo, né? Então, a gente foi testando algumas coisas, né, nesse querer empreender. Umas daí não foram dando certo, enfim, estava quase voltando pro CLT quando surgiu a ideia do Bazar Rolândia e soube que estava à venda, né? Ela nem anunciou, foi uma coisa que chegou até mim, essa informação. Poucas pessoas souberam que ela queria vender e eu e meu esposo conversamos, pode ser algo legal pra gente, brinquedos e tal. E aí a gente foi lá conversar com eles e começamos as negociações. Então, sabe, foi uma coisa assim que aconteceu e aí que a gente realmente decidiu, não, vamos ficar com o negócio, vamos colocar o nosso jeito, né, a nossa... E aí acabou ficando o bazar, né, só que o bazar, na verdade, ele vende brinquedos e presentes. Né? E é uma linha que eu quero trazer aqui para a cidade, que eu estou buscando muito, que é essa parte dos estímulos, da conexão familiar, da presença, né? De resgatar o brincar nas nossas crianças, que isso é muito importante. Hoje nós estamos numa era totalmente digital, né? Crianças pequenas, muito pequenas, já têm acesso às telas, né? E isso é muito prejudicial.
Então, a gente veio com essa pegada e eu falo assim que sabe quando você tem esse propósito? Agora parece que eu assumi isso, né, por ter uma filha com necessidades especiais, do tanto que eu busquei para estimular, para que ela pudesse se desenvolver, para que ela pudesse conhecer as coisas, né, desenvolver o cognitivo, aprender. E as nossas crianças vindo aí e já estão, assim, limitadas nisso, né? Da passividade, de não conseguir fazer nada. Você acredita que num atendimento com a minha filha de uma terapeuta ocupacional, ela falou assim, tem criança que você fala assim, senta ali, vai ali naquele, tem, sabe, uma escadinha, daqueles de pegar assim e ir passando, que tinha nos parquinhos? Lá tem esse brinquedo. E ela fala para a criança ir lá, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe brincar. Ela não sabe brincar. Entende? Então, assim, é muito sério isso, né, Adriano? Então, eu quero trazer isso, sabe? Buscar, assim, com o que eu puder e conseguir, assim, realmente desenvolver, despertar, porque a criança é a criança, né? Nós somos os responsáveis, os adultos, né? Então, a gente precisa instalar isso, principalmente essas novas gerações que estão vindo, porque a gente já não era, né? A gente pegou a tecnologia já era No meio. no meio. Agora, quem está nascendo nela, isso é assustador. E é muito legal você falar disso, porque quando a gente pensa no cognitivo, no desenvolvimento ali, depois a gente vai entrar nessa parte mais de neurociência, inteligência emocional, mas no desenvolvimento cerebral mesmo, estão saindo muitos estudos falando sobre isso, que o quanto, por um lado, avança, porque a criança já nasce com a habilidade de identificar mais cedo uma imagem na tela, de mexer. Então, lógico que não dá para negar que ela se desenvolve de uma maneira mais rápida, mas por um outro lado atrasa, que é aquilo que você falou do brinquedo lúdico. E você tem um brinquedo que às vezes você precisa fazer uma conta, tem ali que subir um quadradinho, encaixar um triângulo no buraco certo, e quando você faz isso só na tela, não desenvolve da mesma maneira. Exatamente. Porque não vira quase que repetitivo, não tem tanto desafio. Então, a tela para ela, libera ali neurotransmissor muito mais cedo, porque a gente sabe que o visual, que a cor do celular, que a luminosidade, afeta sim essa parte do nosso cérebro que libera o neurotransmissor, dopamina, endorfina, um monte de coisa ali que já nos dá a sensação de realização, de prazer. Né? Então a criança fica vidrada, viciada e atrasa outras liberações e aprendizados. Então voltar a aprender a brincar. Tem alguns pais que reclamam para mim e falam assim, na minha época a gente brincava mais na rua, na minha época a gente brincava mais certo. E aí quando eu viro para ele e falo, tá, e o que você está fazendo hoje com seu filho? Aí você vai ver a bicicleta que ele comprou pro filho, tá pendurada na churrasqueira. Ele mesmo não desenvolve isso, porque quando o filho quer atenção, ele dá o celular. Exatamente, né? Então tem um alerta aí pra gente realmente voltar e não deixar perder. Gente, não tô sendo contra a tecnologia, não. Quem me acompanha sabe que eu sou a favor da evolução total. Sou fã de evolução, de inteligência artificial, de tudo que está acontecendo. Tem uma palestra voltada só para isso, onde eu discuto isso. O que eu estou fazendo é uma reflexão. Será que nós não podemos unir as duas coisas? Entregar a tela no momento certo? Sim. E A tecnologia é, sem dúvida, sensacional. É uma coisa que veio realmente, né? E cada vez mais vai crescer. Com certeza isso é muito bom. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Esse cuidado, principalmente no acesso às telas tão cedo. Não tem necessidade. Vai ter um momento ali que vai ser necessário. Daí sim, a criança, né, vai poder se desenvolver, vai aprender muito mais fácil, muito mais rápido, né? Com certeza. Mas a gente tem que ter esse olhar e cuidar das nossas crianças, porque desenvolve outras coisas, né? Eu falei, eu assisti um documentário, inclusive é bem interessante, chama O Dilema das Redes. É sensacional, né? E como a gente é manipulado, né? A todo momento com a tela ali, né? De estar no celular. Então, a gente também precisa se policiar, né? Para ter esses momentos de qualidade com os nossos filhos, para desenvolver neles a inteligência emocional, né? Para eles poderem lidar com as frustrações. E o jogo libera muito isso. Você conhece muito da criança no jogo, né? Eu falo assim, eu faço isso com as minhas filhas e a gente tem... Eu falo, gente, é muito interessante, porque ali você conhece seu filho. Muitas vezes a gente não tem esse tempo de conversar com ele, de saber o que ele está passando, dele ter essa liberdade de expressar uma emoção, né? Então, ali no jogo, você pega muito dessas coisas.
Então é sensacional, é muito bom. Legal, bem observado. Falando de Rolândia, a nossa capital do sul do mundo, vamos pensar assim, hoje eu brinco com Rolândia porque ela está evoluindo bastante, acho que já deve ter passado aí de 80 mil habitantes. Tá crescendo, tá Mesmo crescendo. assim, eu falo que toda vez, lógico, pela minha lembrança afetiva, toda vez que eu venho para cá, eu tenho essa sensação de acolhimento, essa sensação de conhecer ainda muita gente, quase todo mundo, vamos dizer assim. Você pensa que morar e estar numa cidade assim, com essa coisa que a maioria das pessoas se conhecem, pro empreendedorismo, facilita ou atrapalha? Então, eu pensei nessa resposta. Eu também não sou nascida aqui em Rolândia. Eu também não, né? Que você é, né? É, Eu eu não sou. sou nascida em Rolândia. Eu nasci em Foz do Iguaçu, morei em outras cidades, inclusive cidades maiores, morei em capitais, né? E Cuiabá, Curitiba. Então, quando eu vim para Rolândia, eu estranhei tudo isso, assim. Achei que falei, nossa, como é diferente, né? E realmente, a gente consegue numa loja pegar um condicional, né? E tal, e todo mundo se conhece. E eu achei bem interessante isso. E hoje, analisando essa pergunta, eu acredito que ajuda, assim, na questão do empreender, sabe? Eu acho que facilita pra gente ter esse acesso, sabe? E as pessoas confiarem, e muitas vezes dão preferência, né, para comprar no seu estabelecimento, porque ali eu tenho uma certa facilidade, né, consigo levar de repente, depois eu pelo menos sinto assim. Hoje eu valorizo muito o comércio aqui de Rolândia. Sei que tem que melhorar muito também, porque nós estamos muito perto, né, de Londrina e tal. Então, assim, eu sei que muita gente, principalmente esses novos que estão vindo para cá por conta das indústrias e tudo mais, né, acabam, às vezes, não ficando aqui no comércio local. Mas tem muito a crescer ainda. Eu acho que tem muitas lojas boas e o pessoal tá buscando, assim, treinamento, melhoria, né? A própria associação comercial, que eu faço parte também, a associação comercial aqui de Rolândia, tem buscado muito isso, reuniões para a gente incentivar, né, as pessoas a valorizarem o comércio daqui. Então, assim, eu acredito no potencial imenso aqui de Rolândia. Estou bem confiante Show de na bola. loja. Olhando aí para sua trajetória, para a gente começar a finalizar o tema aqui do bazar, o que você acha, o que você quer deixar, qual que é o impacto, a mensagem que o bazar deixa para a comunidade, assim, para a sociedade? Você já falou que participa de associação, que mais que quando você faz tudo isso, que mais que você mentaliza que você vai deixar para a comunidade de positivo? Então, o principal, como eu falei, né, é resgatar o brincar, o estar conectado com os filhos, é a presença. Isso é o que eu mais busco, e ser a loja mais lembrada de Rolândia no segmento de brinquedos e presentes. Sem dúvida, esse é o que eu venho buscando, tenho falado muito, e estou sempre buscando essas melhorias no atendimento. Você pode ir lá na loja que vai ter sempre uma pessoa bem disposta para te atender, para fazer o que precisar ser feito. A gente está sempre em busca de inovação, também produtos novos, né? Eu estou indo muito para São Paulo para conhecer lá. Tem de tudo, né, que a gente possa imaginar. A gente vai lá para estar mesmo ligada no que tem de melhor, né? E também por essa minha facilidade de acesso às terapeutas, né? Então, eu estou muito em contato com clínicas de terapia. A gente tem convênio com várias clínicas aqui da cidade, né? Então, a gente tá sempre assim, eu tô sempre muito antenado. O que vocês querem que eu traga? O que as crianças precisam? O que vocês gostam que estimule, né? Então, assim, eu tô sempre conversando com elas para trazer isso, para que lá na loja você encontre aquele produto que vai ajudar você na educação do seu filho. E é uma coisa que eu gostei demais quando eu comecei a acompanhar a página ali pelo Instagram, que tá como Bazar Rolândia. Isso, sigam a gente lá, é @BazarRolândia. É uma coisa muito legal que você faz, porque eu gostei demais quando eu comecei a acompanhar, né? Porque eu vi você postando as ações que você faz. Isso. Os cursos, as oficinas. Oficinas, isso. A gente faz muita oficina. Com as mães agora, você fez uma no Dia das Mães, né? Isso, a gente fez uma em homenagem ao Dia das Mães. Fizemos um momento de arte, né? Eu sempre faço um convênio com alguém, né? Por exemplo, já fizemos oficina de música, fizemos oficina de Páscoa, oficina de lettering. Então, assim, é isso, porque nesses momentos que a gente resgata, né? E lá na loja mesmo as crianças vão e a gente faz ali um momento de pintura, de desenho, de jogo,
né? Então, assim, é incrível. Eu acho que isso é uma coisa que realmente é inovadora, não tinha visto aqui na cidade. Então, acho que eu comecei aí algo aí para crescer, com certeza, para que outras pessoas também possam fazer, mas tá sendo muito bacana, assim, as pessoas têm realmente procurado e a gente tá sempre fazendo. A última oficina, que foi essa do Dia das Mães, foi bem legal. A gente juntou algumas mães, a gente pintou com os nossos filhos, a gente trouxe esse momento, né, de presença, e as mães levaram as ecobags para casa, aquela lembrança, né? Então, assim, foi realmente muito, muito bacana. Dia dos Pais, você já fez algum? Dia dos Pais, nós não chegamos a fazer oficina, mas eu fiz uma homenagem aos pais. Algumas crianças foram até a loja e gravaram um vídeo pro pai, falando lá que, por exemplo, o que você quer dizer pro seu pai, sabe? Então foi bem bacana também, foi bem legal. Vamos fazer um desafio para esses papais aí, no Dia dos Pais, você vai montar alguma coisa para eles irem também com os filhos. Bora, vamos lá, é isso aí. Vamos lá, Dia dos Gostei Pais, bastante. em agosto, a gente programa algum evento, sim, com certeza, de estar junto ali com o filho, jogar uma bola, fazer alguma coisa que, né, de estar brincando mesmo, de estar presente. Vamos parar esse centro de Rolândia aí. Opa, vamos lá. Parabéns pela iniciativa lá. Uma outra coisa que eu admiro muito em você é essa busca constante por evolução, que eu também compartilho da mesma. Inclusive, estaremos juntos na nossa formação de programação neurolinguística, que a gente lançou aqui em Rolândia. E tenho os meus motivos, porque eu fui buscar isso lá no começo, lá atrás, e gostaria de saber os seus. O que te levou a investir nessa coisa que você já falou um pouquinho, né? De quando você começou a se desenvolver, a querer fazer alguma coisa. Você contou ali que você teve um probleminha, e daí você foi investir nisso. O que te levou a investir nessa parte de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional? O que você tem para contar para nós nessa parte? Conta um pouquinho do que você já estudou sobre isso. Nossa, já estudei bastante. Mas é constante, né? Eu falo que a gente está sempre estudando. Inclusive, vou fazer o curso mesmo de PNL, que é uma coisa que eu buscava também. E esse ano estava na minha programação de fazer. E depois, quando a gente formar a turma, né? Serão 4 meses de estudos. A gente pode combinar aí de juntar ali, não sei se cabe todo mundo, mas trazer alguns da turma para a gente conversar sobre como foi passar por todo esse processo também. O que a gente tem para mostrar de aprendizado também sobre a PNL. Sim, com certeza. É legal juntar o povo e trazer aqui para a gente bater um papo. Verdade, vamos sim. Então, o que me trouxe, assim, o que me incentivou mais, né, a buscar tudo isso, como eu comentei com vocês. E até eu li num livro uma frase que falava assim: a gente busca mudanças ou pela dor ou pela inspiração, né? No meu caso, foi pela dor, que eu vivenciei um momento bem de saúde, assim, inesperado, né? Tive 2 episódios de pneumotórax, que é um ar que comprime o pulmão, muito assim, sem motivos, porque normalmente isso acontece com quem sofre um forte impacto, alguma coisa, e não era o meu caso, né? E quando eu passei por isso, que daí teve hospitalização, né, recuperação e tudo isso, e nesse momento em que eu estive internada e tudo mais, eu refleti muito sobre a vida, né? Sobre o quanto é bom você estar com energia, você estar saudável, você estar com disposição, e o quanto de uma hora para outra você pode, né, estar num hospital, alguma coisa assim. Então, me veio assim esse insight, falou, poxa vida, se eu estou bem, eu preciso estar bem, assim, né, preciso estar plena. E aí foi quando eu comecei a buscar. Aí eu busquei, a princípio, nos livros. Comprei um livro que me fez acordar mais cedo. Posso falar o nome aqui? Pode falar. Sempre que puder inspirar pessoas é positivo. Então, o livro que eu comprei na época foi O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã. Milagre da Manhã. Aí eu comprei esse livro e falei assim, quer saber, eu vou seguir o que esse livro está falando aqui, vamos ver se funciona. É do Paulo Vieira? Não, não é do Paulo Vieira, ele não é brasileiro. Mas assim, foi o pontapé inicial onde tudo começou e foi onde eu comecei a acordar mais cedo. Né? Que por incrível que pareça, realmente para mim funcionou. Eu passei a acordar mais cedo, a meditar, a buscar melhoria espiritual, e aí tudo foi fluindo. Daí desse livro, porque também nesse livro ele explica a roda da vida, né? Porque a gente tem várias áreas da nossa vida, né? Então, assim, a área espiritual, a área financeira, a área, e você identifica o que mais naquele momento você precisa trabalhar. Na época, o que eu fiz? Opa, financeiro, para mim, tá? Embora eu fosse gerente financeiro e tudo mais, a minha
experiência financeira não estava legal, pessoal. Então, eu vou atuar nessa área. Daí eu fui e comprei Os Segredos da Mente Milionária. Daí comecei a ler, entendeu? Então, eu fui assim, tudo foi... Aí foi quando despertou o lado empreendedor. Aí eu fui, e também de fazer uma reserva para que eu pudesse tomar a decisão de sair da empresa, entendeu? Então, tudo, eu fui trabalhando isso, mas a princípio nos livros. Aí, depois dos livros, daí eu fui buscando mentorias, coachings, fui em treinamentos, fui para Goiânia, fui para São Paulo, Alphaville, fui um monte de lugar procurando melhorar como pessoa, me desafiava sozinha mesmo. Saí daqui, fui para Goiânia, saí da noite, eu e Deus. Fui para lá, deixei minhas filhas aqui, meu esposo também, sempre muito parceiro, né? Assim, sempre muito assim, me incentivando a melhorar, Te apoia, né? me apoiando. E o mais incrível é que ele começou a buscar também. Quando ele viu que eu estava mudando, por isso que eu falei, a gente muda e o outro acaba percebendo, né? Ele falou assim, Fernanda, eu vou ter que te alcançar aí, que Senão você vai não voar. acompanha esse ritmo Aí ele também começou, aí ele também ia lendo e foi fazendo, entendeu? Então a gente e a gente é muito entrosado nisso, assim, a gente está sempre buscando. E aí foi isso. Então, eu sempre comprei mentorias mesmo, já fiz várias. Tenho alguns que eu gosto muito. Eu tenho o Pablo Marçal, eu tenho esses Thiago Brunet, esse pessoal todo aí, eu sigo mesmo. Eu falo assim, eu me muno de conteúdos porque eu acredito que a gente tem que estar no meio, né? O ambiente, a frequência muda tudo. Então, assim, até a própria atividade física, para que eu consiga acompanhar, para que eu consiga acordar cedo, eu tive que mudar toda a minha rotina, a minha alimentação, o dormir mais cedo. Então, assim, só que foram coisas que eu busquei, né? Hoje, por exemplo, faz muitos anos que eu não consumo nada de refrigerante, nada de bebida alcoólica. Então, assim, isso faz bem para mim, né? Me deixou bem. Então, eu continuei. E é isso que eu falo que transformou a minha vida aí. E se a gente perguntar qual formação te marcou mais? Porque você falou tanta coisa, né? E pessoal, até pegando, eu sei que às vezes quem vai assistir isso aqui depois pode levantar muitas questões ali pelo que ela falou, pelos livros que ela sugeriu, pelas pessoas que ela falou que encontrou de formação. E é sempre bom lembrar que em tudo a gente pode tirar um aprendizado positivo. Não importa quem. Porque tem gente que você fala, o Marçal é um dos mais, vamos dizer assim, polêmicos atualmente, porque atualmente ele decidiu ir para uma linha polêmica em algumas questões. Uhum. Gente, antes de tudo, ele é um cara que se formou, ele é um cara que estudou, Sim. e ele ajudou muita gente. Então, vamos tirar o que é positivo das pessoas e dos aprendizados, e se isso está servindo para nós, para fazer o bem, para melhorar a nossa vida, não tem nem o que discutir, né? Com certeza. Essa e eu falo assim, ideia. a todo momento, é bem isso que você falou, nós temos que modelar as pessoas. E a modelagem não é você copiar e fazer exatamente igual, porque cada um é de um jeito. É isso que a gente tem que olhar para o que aquela pessoa faz e fez, tirar o que cabe a nós, o que tem de melhor e desenvolver na nossa vida. Não é? Cada um vai ter um resultado, uma forma. E até com quem, às vezes, muita gente a gente acha que é ruim. Opa, deixa eu ver o que é para eu não fazer igual também, né? E quem a gente acha que é bom. E quem a gente acha às que é vezes bom. vai lá, olha, pô, todo mundo é ser humano, né? Claro, todo mundo tem falha. Tem erros, exatamente. Então a gente pode sim separar e aproveitar o que é positivo. Exatamente. Qual delas que te marcou, assim? O que você indicaria? Se você quiser falar só nome de formação ou um livro, o que você escolheria como ponto importante que você fala, ó, isso daqui realmente muda a vida das pessoas? Olha, sem dúvida, eu acredito nos livros, tá? Eu acredito muito mais nos livros do que qualquer pessoa. Porque ali são experiências, e assim, eu já li vários, esses 2 que eu citei foi só uma pontinha, mas eu já li muitos outros, né, especialista em pessoas, o poder da presença, Mais Esperto que o Diabo, vários livros mesmo, não vou lembrar e nominar todos aqui, mas o que acontece? Você vai vendo que o que é falado em um dos livros acaba que se repete no outro, sabe? Então você vai vendo que tem conexão, aquilo que é real. Um complemento, e que realmente acontece se você agir ali como eles ensinam, sabe? Você consegue essa mudança.
sabe? Porque tudo começa no nosso pensamento. Então, isso faz com que você mude a sua forma de pensar. Como eu disse, eu, em muitos momentos lá atrás, nunca imaginaria que um dia eu iria empreender, né? Não tinha essa mentalidade. E eu fui mudando com esse... Porque eu decidi isso, busquei isso, foi uma escolha minha. Né? Então, eu acredito nisso, que as pessoas têm que buscar o que elas querem, o que elas acreditam, e os livros, sem dúvida, vão te ajudar muito a chegar lá nos teus resultados, nos seus objetivos que você busca. Boa. E para quem não gosta de ler, hoje tem audiobook. Tem Que é audiobook. para quem gosta de ouvir, tem podcast, tem aula gravada, para quem gosta de visual. Ô, Adriano, mas é bem interessante isso também. Nem tudo a gente gosta. Não fala assim, a Fernanda fala que leu, nossa, ela amava ler, né? Nem isso, não. O que eu fiz? Desenvolvi. É isso que eu falo, a gente desenvolveu o gosto da leitura. Como? Como praticar isso? Acordando um pouquinho mais cedo, pegando o livro, lendo algumas páginas. Não é sempre que eu consigo ler, um monte. Eu brinco porque, e é muito interessante, a minha filha tem 12 anos. Ela ama ler. Ela lê vários livros. Aliás, ela tem o objetivo esse ano de ler 40 livros. Então, eu fico assim, tipo assim, não foi uma coisa que eu falei para ela, você vai fazer isso. Não, ela desenvolveu. Eu já não tive isso na minha 12 anos, nem pensava. Nem lia nada, não lia quase nada. O que eu quis? Por isso que eu falo, eu busquei isso. Então, são escolhas. Ninguém nasce assim, alguns talvez sim, né? Amo fazer isso que nem ela, gosta de fazer, faz por... Eu tive que desenvolver, treinar. Eu falo que tudo é treinável. É bem isso, escolhas. A gente aprender a escolher o que a gente quer. E eu vou lembrar vocês de uma frase do professor Leandro Carnal, nosso querido filósofo, e ele fala assim, toda escolha tem uma renúncia. Qual que é a sua renúncia? Se você vai escolher dormir mais cedo, talvez você está renunciando a assistir alguma coisa naquele horário que passava só ali, só que você escolheu, às vezes, uma melhor qualidade de vida. Se você escolher a leitura, você vai renunciar, às vezes, uma falta de conhecimento. E aí você vai adquirir conhecimento. Então, o importante é ponderar quais são as suas escolhas, o que é melhor para você, porque isso, com certeza, vai te alavancar. Começamos a finalizar, infelizmente, porque esse papo tá bom demais. Gostoso, né? Olhando para tudo que construiu até aqui, se você tivesse que escolher alguma coisa para você, que nem você falou, quero deixar um legado, estou fazendo um propósito, o que você diria que te dá mais orgulho até nesse momento? O que você chegou até aqui? Olha, eu acredito que é a confiança e a fé, sabe? Assim, eu tive, assim, um período da minha vida muito difícil no sentido, assim, com a paternidade, sabe? Não, até hoje, assim, eu tive que trabalhar tudo isso e eu não tinha muito acesso, muita liberdade e conexão com Deus. E eu busquei muito isso, né? E hoje, por exemplo, um dos propósitos desse ano é a leitura diária da Bíblia, né? Então, não quero entrar nem em religião, que não é nada disso, tá? Eu falando assim, que é a leitura da Bíblia mesmo, de entender como que surgiu, o que Deus faz por nós e ter essa intimidade com Ele. E tudo isso me fortaleceu muito. Então, assim, tudo que vocês forem fazer na vida, coloquem na presença de Deus, peça orientação, sabedoria, né, discernimento e ação. Porque, assim, Deus faz a parte dele, nós temos que fazer a nossa, né? Então, eu acredito nisso, de se colocar humildemente na presença dele todos os dias e ser grato, né? E buscar, e entrar em movimento. Porque eu falo que a hora que você tá no movimento, as coisas vão acontecendo, né? Vai te pegar no caminho ali e aceitar viver as experiências, né? Buscar realmente isso e principalmente se conhecer, entender. Acho que eu falei demais, né? Não paro, né? Já deixou muita coisa, né? Já deixou uma mensagem para o final que realmente ficou, uma mensagem no coração das pessoas que estão ouvindo. Então, eu vou só fazer uma última pergunta para você. O que ainda falta realizar para a Fernanda, além da maratona ou meia maratona? Meia maratona, meia maratona, mais livros. Mais livros, com certeza. O que ainda falta? O que você pensa para o futuro? O que você pensa em construir para suas filhas? Eu tenho muitos sonhos aí pela frente ainda, hein? Que nem eu falei, a loja, né, ser
a loja mais lembrada aí no segmento de brinquedos e presentes aqui de Rolândia. Tenho muitas vontades e muitas viagens aí pela frente. Eu tenho um grande desejo que minhas filhas, principalmente a mais nova, né, que ela seja, assim, uma pessoa que faça diferença na geração aí, que seja, talvez isso não vai, né, que nem eu falei, não sou eu que vou fazer, talvez vai ser para ela aí de ser uma pessoa brilhante, que consiga ser uma agente transformadora dessa sociedade aí, eu creio que é nisso, sabe, que eu consiga treinar minhas filhas aí. Olha, Obrigado, mão gelada minha, né? Obrigado por tudo, por compartilhar tanto com a gente. Nossa, eu Parabéns, que agradeço. parabéns pela história, pela família. Um abraço pro Leandro, que é meu amigo, seu marido, parceiro, como você disse, até acabei não falando na hora, só que eu lembro dele desde a época que vocês acho que estavam noivos na faculdade. Isso, na faculdade a gente E tava ele era um noivo dos ainda. poucos que conseguia ficar no meio da gente, porque realmente o cara era muito gente boa. É. Então a importância da gente ter uma pessoa parceira do lado, que nos apoia, que nos completa, que faz a gente alcançar os objetivos e que acredita na gente também. Com certeza. Então, se você ainda acredita, que você consiga manter isso com quem está do seu lado, fica essa mensagem para vocês também. E se você gostou, fica à vontade para poder compartilhar com quem gosta desse conteúdo. Coloca aqui embaixo nos comentários o que você achou, curte e compartilha para a gente, para que eu possa trazer e continuar batendo papo com gente tão inteligente, tão interessante quanto a Fernanda. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada aí. Obrigadão, Adriano. Valeu.